agora, a gente vai se ater, então, ao comportamento das chuvas nesses reservatórios, né? Para a gente entender, o que está em azul, mais ao fundo do gráfico, representa a média da série histórica, as barras, as médias por década, e o que está em azul claro, que também está mais ao fundo, representa, então, o que está acontecendo nesse ano. Vejam que, de uma forma geral, a gente tem, desde janeiro, na margem do Jaguari e Jacareí, chuvas abaixo das médias, independentes se é a média global aí, ou a média por década, e no caso do mês de maio, para esse reservatório, não foi diferente. Já no caso da barragem do Cachoeira, o mês de maio ficou próximo, ou até se igualou aí ao que ocorreu em termos de média na década de 2000 e na década de 2010, ficando até um pouquinho acima da década de 2010, o que foi um comportamento diferente do que ocorreu nos meses anteriores, como a gente pode ver. No caso da barragem da Atibainha, o mês de janeiro foi melhor, né? Então tivemos aí um acumulado de chuva acima das médias por década, e agora no mês de maio a gente teve também uma equiparação em relação a algumas décadas aí, né? Dá até para ver que ficou próximo a média da década de 90, de 2000, um pouquinho acima da década de 2010. E no Paiva Castro também ocorreu um comportamento semelhante ao da Atibainha, e no caso do mês de maio também se equiparou às últimas décadas. Bom, esses próximos gráficos a gente vai conseguir analisar, então, se houve o cumprimento das regras estabelecidas na resolução de outorga do sistema Cantareira, tanto para as médias diárias, quanto para as médias móveis de 15 dias. Então, nós temos 3 pontos de controle: o Rio Atibaia, Rio Atibaia, Captação Valinhos e Rio Jaguari, Buenópolis, e para cada um deles foi estabelecida na resolução, então, vazões mínimas que precisam ser cumpridas. Então, no caso do Atibaia, Valinhos e Jaguari, Buenópolis, em termos de vazão média diária, a gente cumpriu ao longo do mês. Agora, nos próximos gráficos, em relação à média móvel de 15 dias, no Atibaia e Atibaia a gente cumpriu. No caso do Rio Atibaia, Captação Valinhos, então, metade do mês não houve o cumprimento dessa regra, e metade do mês houve, lembrando que nesse período em que não houve o cumprimento, estava sendo descarregada no sistema Cantareira entre 11 e 12 metros cúbicos por segundo. Então, a gente já estava utilizando um montante aí que, se a gente pensar em anos anteriores, foram utilizados em períodos durante o período seco bastante severos. Então, realmente acabou dificultando o cumprimento da média móvel de 15 dias, mas lembrando que a gente cumpriu a média diária desses pontos de controle. No Jaguari, em Buenópolis, também houve o cumprimento da média móvel de 15 dias. Então, esse próximo gráfico, ele mostra, então, o volume utilizado mês a mês, comparando desde janeiro até agora o mês de maio, os anos de 2018 até 2022. Ele traz um retrato aí que, ao longo dos anos, a gente teve um aumento na necessidade de descargas, né? Então, a cada ano que passou, a maioria aí dos meses dá para ver esse retrato de necessidade de maior quantidade de água, e o mês de maio não foi diferente, né, se a gente comparar com os anos anteriores. Esse outro gráfico, ele faz um balanço aí do volume utilizado no período úmido,
desde 2017, que foi quando houve alteração aí da resolução de outorga, e também traz esse retrato do mesmo retrato do gráfico anterior, de que cada período que passa, temos tido mais necessidade de utilização de água. Bom, sobre as vazões afluentes do sistema Cantareira, esse mapa, né, o gráfico, ele traz, então, em cores, o que aconteceu em termos de vazão média afluente do sistema Cantareira. Então, a gente tem aqui a série histórica desde 1930, e ele é interessante porque as cores que estão representadas ali, entre azul até o verde, né, o amarelinho, ainda expressam aí vazões médias maiores. E quando a gente começa a ir para o laranja e vermelho, a gente vê um quadro aí mais severo de estiagem. E aí a gente pode notar que esse quadro de estiagem ele foi se agravando, né? Ali a partir de 2000 isso já começa a acontecer, mas principalmente ali depois de 2013, 2014, fica muito marcante o quanto que, além de mais intenso o período de estiagem, né, a gente consegue notar que as vazões aí estão menores, mais vermelhas, né, esse período de estiagem está se alongando ao longo do ano, né? Então, a gente vê uma predominância de vermelho e baixa predominância aí de verde, não tem nem azul praticamente, né? Registrado aí nos últimos anos. Então, realmente, para a gente ver que tem sido uma tendência, e todas as CTMHs a gente apresenta os gráficos e fala da questão de como tem reduzido as vazões, né, das médias por décadas, e esse mapinha aqui ele mostra bastante isso. Ele é bastante didático. E aí esse outro gráfico, ele também diz respeito à afluência média do sistema Cantareira, que a gente tem o ano de 2022, e ele está abaixo de qualquer vazão média afluente aí por década, né? Seja que a gente só tem por década, não tem a média geral. Então, e aí a gente vê também que a última década, que foi de 2010, é que está mais abaixo, aí a posterior, que é de 2000, também em relação às outras é que está mais abaixo, reforçando o que eu comentei no mapinha anterior. Bom, gente, é isso. Espero não ter me alongado tanto. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado, Isis, pela apresentação, pela sua discussão que nos apoia diariamente. Temos 3 inscrições. O primeiro, José Sara, por favor, Sade. Muito bem. Eu pus, logo no início da reunião, eu pus aí uma perguntinha para a Isis, depois queria que ela me respondesse se ela recebeu e leu o meu e-mail que eu enviei ontem para ela a respeito... Não vi, Sade. Não vi. Não? Não, ainda não. Não, é porque eu pus do Jaguari. Ah, tá. Não, então, acho que fosse outra pessoa que tivesse mandado para você. A gente já viu sobre isso, já mandamos para a FCTH. Eu não sei se o pluviômetro está com problema ou não, né? Então eles marcaram uma visita para hoje, mas ainda não tive um retorno sobre isso. Porque depois, se tiver um problema, talvez tenha que revalidar os dados, né? Ah, sem dúvida. E só um ponto, colocar, né? Que metade da chuva registrada no mês de maio foi ontem. Né? Então, em torno de 50% do que choveu no mês todo caiu num único dia, né? Teve pontos de medição, né? Postos, e foi até mais, que choveu mais em 24 horas do que havia chovido durante o mês todo. Só isso.
Muito obrigado, só ressaltar isso. Muito obrigado. Obrigado, José César. Só para dizer, né, vejam como tem muita gente olhando para a nossa rede telemétrica. Ontem, a hora que o posto pluviômetro não registrou a chuva, nós tivemos 3 e-mails. Acho que o Paulo está com o microfone aberto. Por favor, Paulo, você podia falar aí? Eu pego o pescocinho. Obrigado. Eu estava dizendo só, José César, que ontem, no que o pluviômetro não registrou, na verdade, antes de ontem, o Ricardo de Jaguariúna nos mandou um e-mail, teve um outro e-mail e você, o consórcio, também mandou. Então, veja que, de fato, muita gente está olhando para isso. A gente acionou essa situação que hoje a FCTH, agora pela manhã, me parece que ia fazer uma avaliação do que aconteceu. Né? Tem uma segunda questão que o Vicente colocou no chat, para a ISIS, na verdade, para o DAE, né? Dizendo o seguinte, né? Pelos gráficos, a redução de vazão, aumento da descarga, tem uma correlação direta com chuva. Mas tudo indica que pode estar havendo também alguma retirada adicional, seja otorgada ou não. A pergunta do Vicente é em relação se há campanha de fiscalização do DAE, imagino que na questão do SIDEC, o Profisc, né, que é aquele programa de fiscalização, não sei se aí existem informações ou de fato o DAE... Não, eu não tenho essas informações, né, não é do meu setor, então não vou saber trazer essa informação. Até para essa demanda de Vicente, nós, provavelmente na próxima reunião, a gente terá a presença do DAE, que fará uma apresentação sobre os poços que serão perfurados, os assoreamentos que estão sendo realizados no âmbito daquele projeto Rios Vivos. E aí talvez seja uma oportunidade para o próprio DAE apresentar um pouco a questão do SIDEC, como vai, né, que é aquele sistema de declaração online diária das vazões captadas, e as campanhas de fiscalização. Aí responde um pouco essa questão que o Vicente está colocando. Né? Na sequência, não, acho que na sequência só tem parabéns para vocês. Tanto o Polga quanto a linha da CETESB. E aí o Vicente está falando em relação à questão da fiscalização também em Minas Gerais, nas afluências do Cantareira. Eu sei que o IGAN tem feito algum trabalho, o Sabesp também monitorado, essa questão da afluência no Cantareira, evidentemente que as chuvas e a ocupação do solo traz consequências, mas a gente observa, evidentemente, um crescimento forte dessa região do ponto de vista de ocupação e crescimento de desenvolvimento mesmo. Bom, acho que eram essas as questões para... Todo mundo gostou muito daquele seu slide coloridinho, viu, Isis? Se você trouxe aí da questão da persistência... ele é muito interessante, né? É muito interessante. Então tá bom. Bom, superadas essas questões, então fica aí, Vicente, o compromisso, a gente vai conversar com o DAE para trazer, assim que ele vier à Câmara para falar dos outros assuntos, já fala um pouco dessa questão da fiscalização, já que hoje só está a sala de situação aqui presente conosco. Só a sala não, né? A sala, mas o DAE, a parte de fiscalização, não está conosco hoje. Bom, na sequência eu gostaria então de, para falar de boas notícias, eu espero convidar o Jorge Mercante, coordenador do GT Precisão, o pessoal do Cinepa também está conosco, para falar um pouco sobre o futuro. Né? Falamos bastante agora sobre o passado, vamos olhar um pouco o futuro do curto e do médio prazo, o que temos de notícias do ponto de vista climatológicas. Jorge, bom dia, fique à vontade. Senhoras e senhores, meu cordial bom dia. Acho que temos notícias boas para o curto prazo, né? Eu não sei se vai ter notícia boa por longo prazo, mas vamos lá. Estão vendo já a minha apresentação? Tudo bem? Sim, só colocar em tela cheia. Sim. Perfeito. Perfeito. Bom, essa aqui é uma foto do satélite de hoje às 8 horas. A gente vê a nebulosidade aí, né, com chuvas desde Mato Grosso até aqui no Norte do Paraná e entrando para o Oceano Atlântico aqui. Depois, agora às 10h30, como é bom trabalhar assim online, né? A gente vê que essa nebulosidade desceu para Santa Catarina. Ou seja, se a gente olhar sem ver a carta sinótica, já vi daqui a pouco, a gente observa que tem uma frente estacionária. A frente estacionária, o Sol Febar pode comprovar depois, pode confirmar, é muito boa para onde está parada para a chuva. Isso aqui é a foto do radar lá da Febar, chovendo muito, tanto no Paraná quanto Santa Catarina, principalmente aqui no sul do Paraná, né, Santa Catarina, e aqui no litoral de São Paulo. E pegando a carta sinótica desde o dia 30 às 12 horas, a gente observa que tinha uma frente estacionária aqui, ó, sobre o Rio Grande do Sul. Aí ontem ela subiu, Paraná, né? E ontem é de hoje ainda, não saiu, mas a gente observa que essa frente estacionária continua aqui entre o Paraná, Santa Catarina e São Paulo,
provocando chuvas, né? Então, pode ser que a gente tenha mais precipitações ainda hoje aqui, embora, pelo visto, né, uma vez que ela desceu, né, parece que ela vai ficar mais para a Santa Catarina, essa nebulosidade com chuvas. Aqui é o WRF do CPTEC, não está prevendo chuva para hoje, né? Choveu de manhã, eles não chegaram a prever, e tem de novo chuva prevista para partir do dia 7. Isso aqui é o próprio modelo a partir de ontem, a chuva de ontem está aqui, né? Acertaram ontem praticamente. Né? Para 7 dias também ele previu aqui a chuva ontem e hoje um pouco também. Isso aqui está mais preciso, não previu para o dia 7. Tá? Aqui do CIMEPAR, esses dias, essa tabela que acompanha, teve problema. Engraçado que eles, depois o Marco pode explicar, na previsão hidrológica, eles computaram as chuvas, mas nessa tabela não saiu. Agora que está prevendo, então, para o dia 7 também chuva, corroborando o que o CPTEC já apresentou. Ô Marco, se você quiser falar agora sobre esse gráfico aqui, eu gostaria que você falasse, que você tem muito conhecimento para explicar com detalhe esse gráfico de chuva, embora tenha de vazão também. Você pode explicar, Marco? Sim, posso. Bom dia a todos. Obrigado. Tentar ser breve aqui, né? Mas quem tiver a oportunidade, quem é do CTMH e tem acesso a essa previsão na página do CTMH, pode ver lá, porque lá você vai poder navegar e ver os valores, né? Aqui, como a figura é estática, eu não consigo mostrar os valores associados aos limiares que aparecem no gráfico, tá? Bom, essa é a representação da previsão por ensemble que a gente faz, já disponibiliza há vários meses para a agência PCJ, que nada mais é do que, assim, em uma linguagem mais simples, uma grande composição de várias previsões. É uma composição de cerca de 50 previsões de tempo, né, previsões de precipitação, onde elas são tratadas de maneira estatística. Então, eu reúno um conjunto, ensemble em inglês, quer dizer, basicamente conjunto, né? Eu trato elas para tentar extrair qual que é o comportamento mais presente num universo diverso de previsões, né? Então, como vocês estão acostumados a fazer, né, muita gente faz, olha o CPTEC, olha o ECMWF, olha o NCEP, só que você vai guardando isso na cabeça e você não tem a menor noção da estatística que isso representa. Então, qual que é a dispersão em torno de valores, né? Quem é sistematicamente, apresenta maiores precipitações, menores precipitações. Então, o resultado do ensemble ele não significa falar assim, este é o melhor modelo, aquele é o melhor. Mas sim, na estatística, com todos os cenários sendo computados, eu tentar extrair qual que é o mais provável. Tá? Então, essa é a função primordial desse gráfico. Então, aqui a gente tem um conjunto de previsões que são tratadas de maneira estatística, e esse gráfico ele vai sintetizar esse tipo de resultado. Então, para quem né, eventualmente já operou, já viu gráficos de bolsa de valores, ele é muito similar. Então, eu tenho limiares, né, superiores, inferiores, quartis, né, então 25% do total dos resultados, 75% do total dos resultados, e a mediana, né, é a métrica que a gente usa para mostrar qual é o resultado ali que está em 50% de todos esses valores aí. Então, a mediana, que é o valor de referência, vamos dizer assim, o valor aquele onde você espera que o resultado real esteja mais próximo, é representado pelos valores em laranja, tá? Então está destacado. Os valores superiores são, né, os valores mais altos, os máximos, né, nesse conjunto. O mínimo, via de regra, é 0, né? Acaba sempre dando no 0 ali. E você tem quartis ali, onde você pode avaliar. Tá? Então, o que esse gráfico mostra, vamos dizer, na situação que a gente está observando agora, que nos próximos 15 dias você vai ter chuva, eventualmente, aí, né, na região. No caso, a gente está fazendo cálculos sobre a chuva média na bacia, que cada modelo viu na bacia de Buenópolis, aí, no ponto de controle de Buenópolis. Tem os outros aqui que o Jorge está mostrando também, Atibaia, Captação Valinhos, todos eles mostrando que você tem diversas previsões de chuva, mas, na verdade, a mediana deles, né, olhando ali pelo lado esquerdo da coisa, do gráfico onde tem a escala
da chuva, mostrando que a chuva, em média ou na mediana, é muito residual. Tá? Então, você tem modelos, né, aqui que estão falando, eventualmente, aqui, vou pegar no dia 6, aqui em captação Valinho, não, 8, desculpa. Tem um dos modelos está dando quase 60 milímetros. Provavelmente ele é o único que está dando isso. Daí alguém vai falar, e se chover 60 milímetros estava certo? Não estava, mas 59 não mostravam esse resultado. Tá? Então, pode ter sido o acaso. Tá? Então, para um cálculo matemático, o acaso não é levado em conta. Tá? Eu tenho que levar em conta o cenário físico que ele está sendo avaliado. Então, a linha amarela, então, para você, né, ter uma melhor visão do que você pode esperar, né, num cenário composto de diversas previsões, a linha laranja é aquela que traz, vamos dizer, o resultado mais provável, aqueles onde a maioria dos resultados estão girando em torno daquele valor. Tá? E, então, com esse gráfico no site mesmo, né, você pode navegar sobre ele, e aí você tem efetivamente os valores, tá? do que está sendo representado. Então, novamente, esse gráfico aqui está mostrando que a gente tem atividade prevista para hoje, de chuva aí, também muito de baixa intensidade aí, né? Você tem depois mais 1, 2, 3, 4, até o dia 6, basicamente 7, praticamente sem chuva, a maioria dos modelos não mostram nada, apenas um modelo aqui está destoando, né? E depois entra num período aqui de 7 a 9, a 10, onde teria alguns modelos mostrando alguma incidência de chuva, mas a mediana, novamente, muito baixa, né? E isso segue até o fim do mês. Então, nesse caso, vamos dizer, a avaliação por esse gráfico, eu posso falar, bom, com o conjunto de previsões que eu tenho, então eu não vou dizer qual é, né, quem é que está dando mais, quem é que está dando menos, isso não importa nesse caso aqui, o que importa é a análise do conjunto. Você tem cenários de chuva aí, mas chuva muito fraca, né, na bacia aí, hoje, né, alguma coisa muito fraca, depois basicamente dia sem chuva, aí até o dia 6, em seguida dia 7 ao dia 10 ali, tem previsão de chuva, mas novamente a representatividade dela é muito pequena, então com acumuladas aí muito baixas, né? Eu não consigo nem estimar no olho aqui no gráfico, que é de 0 a 20, então deve estar muito próximo de 1 aí, ou algo nesse sentido. E depois, novamente, volta a não ter, né, novamente, algum tipo mais significativo de precipitação. Então, esse gráfico, em resumo, é para você ter uma noção de um cenário com várias previsões, né, onde você pode também trabalhar com os cenários. Fala assim, bom, se eu estiver numa situação que eu tenho que trabalhar com extremo superior, extremo inferior, você tem capacidade de ter isso sintetizado nesse gráfico, né? Então, você pode esperar num determinado momento, está todo mundo jogando para baixo aí a precipitação, mas tem um modelo que está me dando uma precipitação extrema, né? Quando a gente trabalha com extremos, às vezes é mais importante trabalhar com extremo do que com a mediana. Então, em linhas gerais, é isso. Eu acho que é um gráfico útil. Eu digo assim, é difícil assim, a gente tem a mentalidade nossa é sempre muito voltada ao determinismo. Eu quero saber quanto vai chover no pluviômetro de captação Valinhos. Não tem ninguém que saiba isso aqui, né? Não existe. A natureza do fenômeno chuva ele é muito pontual. Então, quando eu trabalho com chuva média em bacia, né, mesmo a mediana, né, só, né, aproveitando o gancho, ela pode ser comparada com a chuva no pluviômetro lá, mas vai dar diferença em valores numéricos, não tem jeito. A natureza da chuva é assim, né? Então, esse gráfico então, tem que ficar claro, né? E mesmo a previsão determinística que a gente apresenta para vocês, a gente faz, o CIMEPAR faz uma composição do que o modelo prevê e faz uma chuva média na bacia. Agora, lógico que a gente espera que quando o modelo indique chuva média na bacia, chova no pluviômetro. E quando ele indica que não chova na chuva média na bacia, não chova no pluviômetro, né? Então, esse seria o resultado ótimo, né? Em linhas gerais é isso, né? Então, o Jorge pode continuar, então eu estou aberto aqui a qualquer pergunta sobre isso. Ok, Marco, muito obrigado pelas explicações. Aqui, então, nós temos o modelo hidrológico, já que o CIMEPAR elabora, né? Prevendo aqui, ó, até aqui o que foi realizado, né? Aqui a partir de amanhã, a chuva de ontem subiu aqui a vazão, né? Aqui é vazão, tá? E aqui é mais provável, né? Que seria a tal da mediana aí do modelo, tá? E aqui são as dispersões. Então, você observa que realmente a vazão vai subir e deve depois cair, mas provavelmente no patamar mais alto que vinha
sendo registrado até então. Até por força disso que eu vi que reduziram a vazão ontem, né, do sistema Cantareira. Aqui também o Atibaia, a mesma coisa, né, subiu um pouco, depois deve cair novamente, em função das futuras precipitações, praticamente não vai ter, só depois lá do dia 6, 7. E aqui o de Valinhos. Bom, vamos ver a previsão hidrológica agora. No mês de maio, observe como foi um mês tranquilo para prever, né? Em 27 dias, a vazão observada foi menor que 20% daquela prevista com 3 dias de antecedência em Buenópolis e 30 dias, menor que 20% em Atibaia. E em Valinhos, em 28 dias, tá, a vazão observada foi, a diferença em relação à prevista foi menor que 20%. Então foi um resultado muito bom. Tá? Aqui é a série mensal, eu coloco só para depois quem quiser ver o gráfico aí, mas em média, a média de maio foi muito superior desculpa, o mês de maio foi muito superior à média dos últimos 12 meses, tá? A performance aí da previsão. Aqui, eu não tenho visão média mensal, eu não gosto desse valor, porque se tem dispersão grande, não faz sentido. Como maio foi um mês com pouca dispersão, então é legal a gente ver aqui, né? A prevista, em Buenópolis foi 4 metros por segundo e a observada a média foi 4,1. Em Atibaia, 9,2 a prevista e 9,9 observada. Em Valinhos, 7 de antecedência foi 13,6 a prevista e 12 a observada. Um mês como esse dá para fazer média. Agora, mesmo com dispersão grande, essa média não significa nada, né? Aqui é justamente o intervalo de predição, né? O desejável que seja sempre menor que 75%. Então, 25 dias em abril, aqui é abril, viu? Porque a gente não recebe, de maio, foi o dia 1º, nós não recebemos ainda. 29 dias em Atibaia, isso aqui para 7 dias, né? E Valinhos, desculpa, 3 dias, aqui é 3 dias, tá? Atibaia e Buenópolis. 25 dias teve abaixo de 5%, 29 dias em Atibaia, e 7 dias de antecedência deu 28 dias abaixo de 5%. Ou seja, foi muito boa previsão também hidrológica para o mês de abril. Tá? Previsão climática. Aqui agora, eu vou pedir para o Zé Edu falar, o Zé Eduardo, tá? O Zé Eduardo da do... Desculpa, Zé Edu. Zé Edu é para os íntimos aí, né, que frequentam o CIMEPAR. O Zé Eduardo. Para explicar aí o SPI de 24 meses. Só uma observação. A série histórica da Replan, desde 1990, são 30 anos, né? 91. Agora, quando ele fala 24 meses, ele está considerando a média móvel dos últimos 24 meses. Por favor, Zé Eduardo, fique à vontade. Obrigado, Jorge. Bom dia a todos. Bom, esse índice, né, eu acho que de uns 3 meses para cá, né, Jorge, que a ideia partiu, na verdade, do Jorge, de a gente começar a calcular esse índice e, com base nessa série histórica do pluviômetro ali da Replan, a gente tem aplicado. Rapidamente, esse índice, ele varia entre valores negativos e positivos, né? E o gráfico está mostrando de -3 a 3, sendo que os valores positivos são períodos úmidos e os negativos são os períodos mais secos. Esse gráfico é o SPI de 24 meses, então ele, como o Jorge comentou, ele reflete como que foi a estatística dessa média de 24 meses para essa série de 30 anos. E ele é muito útil para identificar os períodos bem secos, né, e que a gente enfrentou no passado, que foram enfrentados no passado, e como que esse índice está caminhando agora no presente, como que ele está se desenvolvendo, né? Então, no finalzinho ali do gráfico, o último mês dessa série foi maio agora, foi considerado um acumulado de 62 milímetros, e você vê que está com uma tendência de alta, né? Você tem o ponto mais baixo ali, no finalzinho do lado direito do gráfico, e vem subindo. Apesar, com base no que a ISIS mostrou para a gente, né, que temos vazões e chuvas abaixo das médias climatológicas e tal, mas mesmo assim ele está refletindo uma tendência
de subida, visto que a gente saiu de um período muito seco, né? Estamos abaixo da média, mas ainda saindo do SPI mais negativos. O mais interessante desse gráfico, na opinião, é comparar períodos, né? Períodos secos. Vamos focar na seca, que são os períodos mais críticos para a gente. Se a gente comparar ali 2014, aquele baixa bem grande ali está próximo de -2, com a última seca, esse último período seco, que é o final do gráfico ali, que está abaixo de -3. O quão grave, né, o quão severo foi esse último período seco. A gente pensar, né, voltar no tempo ali, lembrar todas as notícias da imprensa, tal, de 2014, com necessidade de uso de volume morto, de reservatório e tudo mais, dá a impressão que 2014 foi bem pior do que o atual período, né, que a gente acabou de sofrer. Na verdade, o atual período foi bem mais severo. E nem por isso teve tanta notícia catastrófica, né, na mídia. O que reflete, na minha opinião, essa melhoria na gestão, né, desse recurso hídrico. O monitoramento de 2014 para cá, né, com toda a dedicação do comitê de assumindo ali o monitoramento, que é a base de tudo, né, Jorge? O pessoal, com certeza todos concordam que o monitoramento, a geração de dados confiáveis, reflete em toda a melhoria do sistema. Então, o que a gente está vivenciando assim, é uma gestão, né, de todos, né, envolvidos, da EE, CTMH, desse recurso hídrico aí das bacias da PCJ. Então, enfim, esse índice está sendo bastante útil para a gente conseguir fazer esse tipo de comparação e avaliar o andamento dele nesses períodos, dessas janelas de 24 meses, assim por diante. José Eduardo, me permita duas coisas. Ele denota bem, desde a tentada da Voltorga, onde passou a gestão para a CTMH, né? Denota que houve realmente uma melhor gestão da descarga do Cantareira e também a adução do Paraíba do Sul para Tibainha, tá? Sim, com certeza. Os fatores, se não fosse isso, estaria o caos. Você vê que fica bem claro que a seca presente é muito mais crítica do que aquela que nós chegamos em 2014 e 2015, né? E eu gosto desse de 4 meses da média móvel, porque dá uma ideia melhor, porque é o tempo de trânsito no meio poroso. Você pegar aqui, ó, o de 3 meses, não diz muita coisa, né? Não. Não dá de conclusão. Então, esse aqui é o ideal para a gente fazer essas analogias. É isso, Zé. Mais alguma colocação, por gentileza? Não, Jorge, estou à disposição, que se tiver alguma questão, estou presente. Tá, no final, obrigado. As perguntas. Obrigado, José Eduardo, muito obrigado mesmo pela explicação. Valeu. Bom, finalizando agora,